Queremos viver numa sociedade onde absolutamente tudo está à venda? Ou será que existem coisas, sabe, bens morais, cívicos, que o dinheiro simplesmente não deveria poder comprar? Essa é a grande questão que pulsa no material que a gente analisou para hoje. E é uma questão que incomoda, né? Porque, no fundo, a gente está mergulhando numa linha muito tênue entre a lógica do mercado, que domina tanto da nossa vida, e os valores humanos mais profundos. O material que a gente recebeu nos força a olhar para o papel cada vez maior do dinheiro em lugares onde ele tradicionalmente não tinha vez. Exato. É uma discussão que vai do filosófico ao super prático. Acho que a melhor forma de entender esse dilema é mergulhando em alguns dos exemplos que a gente encontrou. E olha, alguns são de cair o queixo. Com certeza. Vamos começar com algo que parece trivial à primeira vista. O simples ato de esperar numa fila. Perfeito. Mas, antes de chegar nas filas, vale a pena entender o campo de batalha das ideias aqui. De um lado, a gente tem um argumento muito forte e simples. Uma transação de mercado é um acordo voluntário. Se eu quero vender e você quer comprar, e nós dois concordamos com o preço, quem pode dizer que é errado? É a base da liberdade econômica. Certo, isso faz todo sentido. É lógica do nosso dia a dia, né? Mas aí vem o contraponto, aquele sentimento visceral que muita gente tem de que certas coisas simplesmente não deveriam ter uma etiqueta de preço. Um dos textos dá um exemplo ótimo. É a diferença entre uma criança que aprende a ler por prazer e outra que aprende porque recebe dinheiro por cada livro lido. A motivação muda tudo. Muda tudo. O ato em si, ele pode ser corrompido. Exatamente essa palavra. Corrompido. É o centro do debate. Os materiais enquadram isso como um choque entre valores de mercado, tipo eficiência, liberdade de escolha, e os valores não mercantis, que são coisas como dignidade humana, igualdade cívica, o bem comum, sabe? A grande pergunta que fica martelando é: onde exatamente a gente traça essa linha? E para essa linha não ficar só na teoria, os exemplos são muito potentes. Pega o caso da especulação de preços, o famoso price gouging. Imagina, depois de um furacão, uma cidade está sem energia, sem água potável, é correto uma loja aumentar o preço de uma garrafa de água de 2 para 20 reais? Minha primeira reação é dizer que isso é um absurdo. É a reação da maioria das pessoas, claro. É exploração pura. É visto como um tipo de roubo, né? Se aproveitar da vulnerabilidade dos outros. No entanto, um economista, olhando puramente pela lógica de mercado, diria que o preço alto é um sinal. Ele incentiva fornecedores de outras cidades a trazerem caminhões de água para lá, resolvendo o problema da escassez mais rápido. São duas visões de mundo completamente diferentes sobre a mesma situação. Totalmente. E a coisa fica ainda mais intensa quando o produto é o nosso próprio corpo. Um dos debates mais espinhosos é sobre a venda de órgãos. A gente encontrou a defesa de um ponto de vista libertário que diz basicamente: meu corpo, minhas regras. Se eu quiser vender um dos meus rins, nenhuma lei deveria me impedir. É um argumento poderoso sobre autonomia individual, sem dúvida. Mas, em contrapartida, surge outra perspectiva que questiona o quão livre é essa escolha. Se uma pessoa está vendendo um rim para poder alimentar os filhos, isso é liberdade ou é desespero? Um dos autores descreve isso como uma forma de coerção disfarçada. E é aqui que o debate fica realmente sofisticado. Porque outra voz na discussão corrige esse ponto, fazendo uma distinção que eu achei brilhante. Ele diz: eu não chamaria de coerção, porque ninguém está apontando uma arma para a cabeça da pessoa. Certo? Eu chamaria de ter as escolhas severamente limitadas. A pessoa está escolhendo a melhor opção dentro de um leque de opções terríveis. E essa pequena mudança de palavras muda tudo, não é? Porque a ética de um mercado de órgãos depende inteiramente de como você enxerga essa escolha. É uma troca verdadeiramente voluntária se a única alternativa é a miséria. De repente, a liberdade de escolha do mercado parece muito, muito mais complexa. Completamente. E a lista de dilemas não para por aí. Mencionam a ideia de pagar para as pessoas votarem, ou algo ainda mais chocante, um sistema de cotas para vender o direito de migrar para países ricos. A expressão usada é comodificação de refugiados. É pesadíssimo. Nossa.
Uma das vozes no debate chega a questionar se isso não seria tão diferente da escravidão, já que se está, na prática, vendendo o direito de uma pessoa a se mover. E ao juntar todos esses exemplos, da garrafa d'água ao rim, do voto ao refugiado, a gente percebe que a discussão é muito maior do que transações isoladas. Uma das fontes resume isso de uma forma que ficou comigo. Debater os limites dos mercados é, na verdade, debater como queremos viver juntos. Não é só sobre economia, é sobre o tipo de sociedade que a gente quer ser. Ok, essa base filosófica é essencial. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos para o nosso primeiro estudo de caso, que começa de um jeito quase simpático. O negócio de guardar lugar na fila. A gente conhece a história de Robert Samuel, um cara de Nova York que ganha a vida esperando na fila pelos outros, seja para comprar o último iPhone ou aquele doce da moda, o Cronut. E quando você olha para isso, a lógica de mercado é perfeita. Os clientes do Robert têm dinheiro, mas não têm tempo. Pagam pela conveniência. O Robert, por outro lado, prefere ganhar, sei lá, $20 por hora a usar esse tempo de outra forma. É uma troca voluntária, um bom exemplo de empreendedorismo. Aparentemente todo mundo sai ganhando. Exato. Parece o capitalismo no seu melhor, né? Alguém viu um problema, criou uma solução e está ganhando dinheiro com isso. Qual seria o mal? Mas é aí que a coisa muda de figura. A gente sai da fila do doce em Nova York e vai para a fila do poder em Washington, D.C. Lá, existe um mercado estabelecido, com empresas para guardar lugar em audiências do Congresso e principalmente da Suprema Corte. E os números são bem diferentes. Lobistas, advogados de grandes escritórios, eles pagam de $35 a $50 por hora para garantir um assento. Só que as pessoas que ficam horas, às vezes dias, na fila, muitas delas em situação de rua, precisando daquele dinheiro, recebem só uma fração disso. Quanto? Uns 10 ou $15 por hora. A desigualdade já começa a aparecer aí. Mas o exemplo que realmente me pegou foi o de um lugar na fila para assistir aos argumentos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Suprema Corte. Foi um momento histórico, um marco cívico, e um único lugar na fila para testemunhar isso chegou a custar $6 mil. $6 mil. $6 mil. É inacreditável. Quer dizer, a lógica parece a mesma, né? O comprador queria dormir bem para prestar atenção no dia seguinte e a pessoa que ficou na fila ganhou um dinheiro. Mas é impossível não sentir que algo aqui é fundamentalmente diferente. Por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Por que vender um lugar para um doce parece ok, mas vender um lugar para ver a justiça em ação soa tão errado? A análise que a gente encontrou nos leva a pensar sobre a natureza do bem que está sendo vendido. Um Cronut é um bem de consumo, um luxo. O acesso ao nosso sistema de justiça, a nossa mais alta corte, é o que chamam de bem cívico. Então o problema não é a fila em si, mas o que tem no final dela. Precisamente. A ideia é que, quando você transforma um bem cívico numa mercadoria, você o corrompe. Você degrada o significado dele. Permitir que o acesso à Suprema Corte seja vendido para quem dá o maior lance envia uma mensagem terrível. A de que a justiça e a participação cívica estão disponíveis para quem pode pagar mais. Isso mina o ideal de que todos os cidadãos são iguais perante a lei e o Estado. A cidadania vira um artigo de luxo. Uau! Isso coloca a discussão num patamar bem mais desconfortável. E se a gente escalar ainda mais? Se a fila não for para um doce, nem para a política, mas para a saúde. Aí a gente viaja para os hospitais de Pequim, um cenário descrito de forma muito vívida no material. O contexto lá é o seguinte. Existem médicos excelentes, mas em número muito insuficiente para demandas gigantescas. Pessoas de áreas rurais, com acesso precário à saúde, viajam por dias para conseguir uma consulta. E para evitar a exclusão, o governo mantém o preço oficial da consulta baixíssimo, algo como $2 ou $3. O que, na teoria, é uma ótima intenção, mas na prática cria filas enormes, com gente dormindo do lado do hospital. E como o mercado responde a essa escassez? Com o surgimento dos cambistas de consultas. São, na prática, empreendedores que contratam um exército de pessoas para chegar de madrugada, pegar as senhas baratas assim que são distribuídas
e depois revendê-las por um preço muito mais alto, o preço que o mercado aguentar, para pacientes desesperados que chegaram mais tarde ou que simplesmente não podem passar dias na fila. Por mais estranho que soe, não dá para argumentar que esse sistema dos cambistas, de certa forma, resolve um problema. O governo criou uma escassez artificial com preço baixo e o mercado encontrou um jeito, ainda que torto, de alocar esse recurso. Alguém que realmente precisa e pode pagar, consegue a consulta. E quem espera na fila ganha um dinheiro. Esse é exatamente o argumento de quem defende a lógica de mercado. Parece eficiente, mas é aqui que a gente bate de frente com a questão talvez mais fundamental de todas. Esse caso nos obriga a decidir como a saúde deve ser distribuída numa sociedade. Deve ser com base na capacidade de pagar ou com base na necessidade médica? Porque no sistema dos cambistas, um executivo rico, com uma dor de garganta, pode comprar seu lugar na frente da fila, passando à frente de um agricultor pobre que viajou 2 dias e pode ter uma doença gravíssima. Exatamente. O sistema de mercado, nesse caso, ignora completamente a necessidade. Ele trata a saúde como um Cronut ou um iPhone. Ele substitui a ética da fila, que é primeiro a chegar, primeiro a ser servido, um princípio de igualdade, por mais imperfeito que seja, pela ética do mercado, que é você leva o que pode pagar. E ao fazer isso, o acesso à saúde deixa de ser um direito e se torna um privilégio de consumo. Então, depois dessa jornada toda, o que a gente tira disso? A gente começou com perguntas filosóficas bem abstratas sobre os limites do mercado, vimos como isso se aplica a situações extremas, como desastres e venda de órgãos, e mergulhamos em 2 tipos de fila completamente diferentes, uma pela justiça em Washington, outra pela vida em Pequim. A grande lição que emerge de todo esse material, eu acho, é que o debate não é sobre se os mercados são bons ou maus. Eles são ferramentas. Ferramentas inacreditavelmente eficientes para organizar a produção e distribuir bens. A verdadeira questão, a mais difícil, é sobre definir qual é o lugar apropriado deles na sociedade. O desafio que fica é a gente decidir, como comunidade, quais esferas da vida devem ser governadas pela lógica do dinheiro e quais devem ser protegidas por outros valores, como a igualdade, a dignidade ou a necessidade humana. Isso me deixa pensando numa coisa, é que os mercados não só distribuem bens, né? Eles também nos ensinam a pensar sobre esses bens. Eles meio que moldam nossas atitudes. Sem dúvida. E a pergunta que fica no ar, para além de tudo que a gente discutiu, é essa. Se a gente começar a colocar um preço em tudo, da participação cívica ou acesso à saúde, como isso muda o valor que damos a essas coisas? E talvez mais importante, como isso muda a forma como nós nos enxergamos e como enxergamos uns aos outros? Deixamos de ser cidadãos para sermos apenas consumidores numa grande fila. Pois é a pergunta que fica.